Bom dia, meus queridos, tudo bem? Hoje a gente segue a nossa linha de validação, capacitação, treinamento dos 7 E's da eficiência da nossa gestão de qualidade. E hoje a gente segue na semana 7, multiplicando talentos, servir e potencializar. Iniciamos com oração. Senhor Pai, nós te rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Agradecemos a oportunidade de multiplicar o conhecimento que o Senhor vem nos fornecendo, a maneira como o Senhor vem nos direcionando, a maneira como o Senhor vem nos transformando, demonstrando que o exemplo direciona, nos mostrando que não adianta falar de uma forma e agir de outra, que ao mesmo tempo que a palavra guia, o exemplo arrasta. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estar multiplicando dentro da nossa estrutura vários talentos. Nós te agradecemos, nós te rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Nos auxilia, Senhor, para que possamos nos auxiliar uns aos outros, para que possamos extrair o melhor de cada um de nós, entendendo que o nosso objetivo principal é servir, que tudo nos será acrescentado. Nós agradecemos pela saúde de todos aqueles que aqui se encontram, te agradecemos pela oportunidade de compartilhar a sua palavra e os teus ensinamentos, que assim seja. Pois é, meus queridos, hoje a gente vai validar o contexto de treinamento, que é o que a gente vem fazendo aqui já, em 7 semanas consecutivas, validando os 7 E's da eficiência dentro da nossa gestão, não só de qualidade, mas o que a gente identifica agora como a gestão do reino. E o treinamento, ele vem com o objetivo de quê? Multiplicar talentos, servir e potencializar. Servir primeiro, porque posteriormente tudo lhe será acrescentado. O objetivo do treinamento vai além de cursos e reuniões formais. E eu acho que vocês percebem que isso aqui deixou de ser não é um curso, não é uma reunião formal, mas sim um direcionamento daquilo que a gente vem recebendo, aquilo que o Senhor vem direcionando e aquilo que a gente entende que pode multiplicar de maneira positiva na vida de cada um de vocês. E agindo dessa forma, multiplicar também a evolução da empresa, porque a empresa é feita de pessoas e o reflexo do nosso crescimento pessoal vai impactar diretamente na evolução dos nossos empreendimentos. O treinamento vai além de cursos e reuniões formais. É um princípio da multiplicação. Tudo que você sabe fazer bem, você ensina. Tudo que você recebe, você compartilha. E assim, todos crescem juntos. Entenda que se eu tenho uma maçã e eu divido, eu tenho minha maçã, você tem minha maçã. Imagina que eu tenho um conhecimento e eu compartilho. Eu tenho um conhecimento, você tem um conhecimento. Nós dois temos o conhecimento. Em vez de você dividir, você multiplica. Você soma. Você impacta diretamente na vida de outras pessoas. Quem aqui já foi treinado por alguém de alguma forma dentro das empresas? Quem aqui já teve a oportunidade de aprender
dentro da própria estrutura com algum colega? Quem aqui já teve a oportunidade de multiplicar um talento que foi adquirido? Eu acho que essa é uma área que grande parte dos operadores, dos colaboradores aqui da fábrica vão se sentir nessa operação. Normalmente, quando você entrou aqui, quando eu falo agora você, colaborador da RM Mineração, você não sabia fazer o que você faz hoje. Você teve um direcionamento de algum colega que lhe direcionou, lhe orientou na melhor maneira de fazer aquele processo. Quantos de vocês, operadores, entraram aqui, operadores? Eu creio que nenhum, né? Todos vocês tiveram a oportunidade de ter alguém direcionando, como a gente chama aqui, o carrapato, né? O cara que fica ali do lado, só observando, entendendo o que é, como é que faz para poder aprender. Quantos de vocês, operadores de beneficiamento, chegaram aqui já operando? Aprenderam com alguém que teve a oportunidade de compartilhar o conhecimento para fazer com que você chegasse onde você chegou hoje. Ninguém nasce sabendo. Inclusive, um dos conceitos nossos é o quê? Não buscar pessoas prontas. Buscar pessoas sim, que têm competências, que têm atributos treináveis para que possam adquirir o conhecimento necessário dentro da nossa operação. Por isso iniciamos com uma equipe tão jovem dentro dos nossos processos. A maioria dos operadores aqui da fábrica, quando eu falo de RM, quando eu falo de XRM, quando eu falo de operadores de máquina, começaram aqui sem o conhecimento necessário para fazer o que estão fazendo hoje. Adquirir esse conhecimento através de quê? De alguém que se disponibilizou a compartilhar esse conhecimento. Vamos para o ADM. Quem aqui já entrou conhecendo os sistemas que a gente usa hoje? Quantos sistemas a gente já teve a oportunidade de trabalhar dentro desse contexto de evolução da nossa fábrica? A gente está em constante aprendizado. Constantemente a gente está compartilhando e multiplicando aquele conhecimento que a gente recebe. Essa semana lá no meu querido, por exemplo, a gente tem um forno fantástico, Hatchel, forno alemão, que o bicho volta até a falar, mas ele fala também, se precisar. E aí, em alguns momentos, a gente sem conseguir extrair o máximo dele. O que a gente foi fazer? Buscar o conhecimento. A esposa sentadinha, assistindo aula, aprendendo como funciona ele da melhor maneira possível. Para quê? Compartilhar esse conhecimento. Uma semana de treinamento. Hoje a gente já usa a ferramenta de maneira muito mais assertiva. Por quê? Compartilhamento do conhecimento. Ou seja, a partir do momento que a gente começa a compartilhar o conhecimento, todo mundo evolui juntos. Treinamento é multiplicar talentos para que todos sirvam melhor. É criar uma mentoria prática no dia a dia. Eu aprendi aquilo, eu faço bem, eu identifiquei a melhor maneira de fazer, eu vejo um colega que está fazendo que não necessariamente é a melhor maneira de ser feita, eu vou direcioná-lo, eu vou orientá-lo, eu vou fazer o processo de mentoria para que ele entenda qual a melhor maneira de fazer. Vocês perceberam que nesse último ano, nesse meu processo de evolução, eu tenho acompanhado várias mentorias. Eu estou em São Paulo 7 vezes esse ano já. É o Sales Club, é a Carolina Caribé, é o Rafael. Buscando o quê? Mentorias. Pessoas que
já chegaram onde eu quero chegar, que já traçaram esse caminho, que já tem esse repertório. Para quê? Para evitar erros. Antigamente eu falava com mamãe falava assim, meu filho, não vai por aí não. Eu falei que eu vou sim. Eu prefiro errar. Quanto imaturo eu era. Hoje eu percebo que um dos maiores atributos da sabedoria é você aprender com o erro alheio. É você ter a humildade de ouvir, entender que ninguém é detentor do conhecimento pleno. Nem eu. Cada dia mais eu venho buscando aprender, venho buscando evoluir, venho buscando construir um conhecimento que eu não tenho ainda. E quanto mais eu sei, eu percebo que eu nada sei. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo quão amplo é cada nível de conhecimento, quão amplo é cada conteúdo. Cada conteúdo que eu começo a estudar, eu percebo que quão pouco eu sei de cada coisa. Mas cada pouquinho desse que eu vou aprendendo vai me transformando numa pessoa melhor. Vai fazendo com que eu utilize esses conhecimentos na vida para servir de maneira mais assertiva. Treinamento é ensinar pelo exemplo. Antigamente eu falava, manda quem pode, obedece quem tem Jesus. Não é assim que funciona. A palavra guia, mas o exemplo, ele arrasta. Por que hoje eu transformei a minha vida? Eu não, Deus me deu essa bênção de entender como eu agia, da maneira como eu agia, de maneira mais infantil, como um menino. Mas Deus tocou no meu coração, me transformou num homem, para assumir as responsabilidades daquilo que tem que ser feito e guiar pelo exemplo. Não é falo o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É faço o que eu faço. Hoje eu não bebo, não fumo, faço atividades físicas, inclusive eu estou aqui, ó. Fortinho para ir para academia, para ficar fortinho. Cuidando da saúde, cuidando da minha família. Que são Deus em primeiro lugar, a família. E você mesmo, que você precisa estar bem. Porque se você não está bem, você não vai fazer com que ninguém fique bem. E dar feedback é o que constrói. Quando eu falo de dar feedback, é de validar uma crítica construtiva. É de você identificar que o seu parceiro tem questões a melhorar, tem questões a desenvolver. E você dá um feedback com relação a isso. Eu participei de uma mentoria lá em Portugal, quando eu estava em viagem, que foi muito interessante, que ele falou o seguinte, até o seu corpo dá um feedback para você. Quando você vai fazer xixi e a urina está amarela, quer dizer o quê? Você está bebendo pouca água. Seu corpo está lhe dando um feedback, beba mais água. A mesma coisa quando você vai cagar, ó, desculpa o termo, quando você vai defecar, fica mais chique. E sai aquelas bolinhas ressecadas, é o quê? É seu corpo. Dizendo assim, bebe água, jovem, está faltando água no organismo. Então, se até seu mijo, sua bosta lhe dá o feedback, por que você não vai dar um feedback para um colega que está precisando de um direcionamento? Percebe o quanto forte é isso? Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, ele diz o seguinte: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste? Confio a homens fiéis que sejam idôneos para ensinar também aos outros. Todos nós somos multiplicadores. Aquilo que a gente aprende, a gente tem que compartilhar. Direcionar as boas novas. Se Deus fez o que fez comigo,
Será que ele não pode fazer também com algum de vocês? Eu sei que para alguns a palavra vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Mas eu já recebi alguns feedbacks já desses treinamentos, desses direcionamentos que a gente faz. Que essa minha transformação vem impactando na vida de outras pessoas. Porque se Deus fez isso comigo, Ele pode fazer isso com você também. Quem ensina, aprende 2 vezes. No processo de conhecimento, existem algumas maneiras de aprender. Tem as pessoas que têm facilidade de aprender mais no visual, tem pessoas que têm facilidade de aprender mais no auditivo. Mas quando você ensina, você acaba utilizando vários sentidos ao mesmo tempo e faz com que você consolide esse conhecimento. Então nós vamos seguir alguns 3 princípios, que é o quê? Multiplicar talentos, servir ao próximo e potencializar. São os 3 princípios básicos do treinamento. Multiplicar talentos. Se você sabe fazer algo bem, não guarde para você. Aldebrecht, empresa que meu irmão trabalhava há um bom tempo, dentro da sua cultura empresarial dizia, para você crescer e alcançar novos cargos, você precisa deixar alguém pronto para fazer aquilo que você fazia. Senão como é que você vai crescer? Como é que Deus lhe dá um dom e você guarda ele para você só? Compartilhar o conhecimento é fortalecer o time. Vai ter dia que você não vai estar bem, que vai precisar de alguma coisa. E se você já compartilhou o seu conhecimento, você tem alguém ali para lhe ajudar, para fazer aquilo por você. Entendendo que ninguém cresce sozinho. Nós somos uma equipe, um time, uma corrente. Que se um elo só enfraquece, rompe todo o processo. Quanto mais gente bem treinada, mais leve fica para todo mundo. Quando todo mundo já sabe aquilo que tem que ser feito, a melhor maneira de ser feito, o trabalho fica leve para todo mundo. E a probabilidade de você conseguir atingir o seu objetivo é muito maior. Percebendo que mesmo cada um sabendo fazer a sua parte, que a gente entende que em alguns processos, por exemplo, na fábrica, cada um tem que fazer uma coisa. Um está no britador, o outro está na operação dos equipamentos, o outro está na operação dos equipamentos de carga, de carregadeira, de escavadeira. Mas todo mundo trabalhando em conjunto faz com que a produção chegue onde a gente quer. Mas em quantos momentos quantos de vocês começaram aqui como ajudante e tiveram a oportunidade de se tornar operadores, e tiveram a oportunidade de se tornar operadores de beneficiamento, operadores de empilhadeira, operadores de carregadeira, operadores de escavadeira hidráulica? Quantos de vocês tiveram a oportunidade de adquirir esse conhecimento através de alguém que multiplicou o conhecimento que já tinha, facilitando assim a sua jornada dentro do empreendimento? Percebe quando você já trilha o caminho, quando você já tem esse repertório, você consegue ensinar com mais facilidade? Por que eu estou em busca dessas mentorias em São Paulo? Quem não tem o conhecimento, quem ainda não chegou onde eu quero chegar, não sabe o caminho para me levar até lá. Percebe o conforto é isso? Como é que um cara que não opera a máquina vai lhe ensinar a operar? De que forma? Me diga. Como é que um camarada que não gere uma empresa vai conseguir me ensinar a gerir? Se ele não passou pelas dificuldades que eu passo, se ele não passou
pelos perrengues que eu passo. Percebe que cada erro é uma oportunidade de aprender como não fazer? E é dessa forma que a gente aprende. O princípio 2 é de servir o próximo. Primeiro a gente serve. Depois tudo nos será acrescentado. Cada vez mais eu percebo isso. E entendo que a mágica do mundo está aí. Cristo veio com esse objetivo de servir. E ao quanto ele transformou a humanidade e vem transformando até hoje. Quantas pessoas são impactadas pelo ato de serviço de Cristo, que veio para nos salvar, demonstrando que ele é o único caminho, a verdade e a vida. E só através dele é que se chega ao Pai. Ele é a porta. Ele veio aqui para servir, inclusive com a própria vida, fornecendo uma graça imerecida, carregando todos os nossos pecados. E o que eu preciso, meu Deus, para poder para ter o direito de estar lá do lado do nosso Criador, é entender que Ele é o único caminho, que Cristo é o único Salvador, é o caminho, é o direcionamento. Ninguém chega ao Pai que não através de mim. E é uma graça imerecida, nós não merecemos, nós somos pecadores impuros, desde a história lá de Adão e Eva. Mas ao mesmo tempo Cristo chegou aqui, o Pai mandou Ele, o Verbo se fez carne e morreu na cruz para carregar e expiar todos os pecados da humanidade. Então a gente só precisa acreditar, entender que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E através dele nós todos estamos salvos. E Ele transforma, Ele muda as pessoas. Paciência, atenção e disposição para explicar. Antigamente minha paciência era curta. Quando já me ouviram falar assim, eu só vou ensinar uma vez. Mas depois que Deus tocou no meu coração, eu percebo que a paciência é necessária. Cada pessoa tem um grau de entendimento, de discernimento e vai aprendendo no seu tempo. Errar é humano. Permanecer no erro não, aí é burrice e ignorância mesmo. Mas errar é humano. E as pessoas, a gente tem que direcionar. Mas ao mesmo tempo que a gente tem que ter paciência para ensinar, percebe que as pessoas têm que ter atenção para conseguir aprender. Aí sim, a gente vai ter disposição para poder explicar. Então seja paciência, através da atenção e a disposição para poder explicar e orientar. Servir uns aos outros cria um ambiente de confiança. Gera um gatilho mental de reciprocidade. Quando você é servido, você faz questão de servir também. Ninguém quer ficar devendo nada a ninguém, que seja um favor, que seja uma ajuda. Então, a partir daquele momento que você se coloca à disposição para servir, vai chegar um momento que você vai precisar também. Aquele camarada fala, não, pô, eu estou aqui para ajudar, pô, e você precisar. Então perceba que toda vez que você se colocar à disposição para servir, para ajudar um colega em algum momento, você vai perceber que quando você precisar de ajuda, ele vai estar ali para lhe ajudar também. O princípio 3 é potencializar. Treinar não é só repetir as tarefas, é despertar o melhor de cada um. Percebeu o conforto isso? Não é só faz assim, 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 assado.
é despertar o melhor de cada um. Todos nós temos dons que Deus nos deu. Mas será que a gente está potencializando esses dons através da busca contínua pelo conhecimento? Lógico que a partir do momento que você repete uma tarefa várias vezes, ela vai ficando mais mecânica. Mas não é só repetir por repetir. É buscar fazer cada vez melhor. Incentivar. Bora, meu irmão, você consegue? Vá por aqui, vá por aqui. Essa maneira é a melhor maneira de fazer. Dá feedback. Se o seu corpo lhe dá um feedback, porque você não vai dar um feedback para o colega, não vai por aqui não, vamos por aqui, direciona, orienta. Quantas vezes Clarendão, que é o nosso psicólogo, direcionador, parceiro, quantos de nós aqui tivemos a oportunidade de chegar para Clarendão e aí, meu irmão, o que, é que você acha? Como é que é a melhor maneira? Como é que você acha que eu devo servir? Como é que você acha que eu devo agir dessa forma ou dessa outra forma? E valorize o progresso e o processo. A vida é uma escala, né? Você vai evoluindo. Cada conhecimento que você adquire faz com que você aprenda um pouco mais, faz com que você cresça como pessoa, como ser humano. Quando cada um cresce, toda a equipe, todo o grupo se fortalece. Quantos aqui já foram treinados e já tiveram a oportunidade de treinar outras pessoas? Quantos aqui aprenderam a operar na fábrica e já tiveram a oportunidade de ensinar outras pessoas? Perceberam? Cada vez que você treina alguém, você aprende, você reforça o conhecimento e você multiplica um talento que hoje você tem e que você pode trazer para outras pessoas. Vamos para os nossos desafios. Compartilhamento do saber. Eu gostaria que você parasse e pensasse dentro da sua semana. O que é que eu posso fazer? Qual o conhecimento que eu tenho que eu posso compartilhar para poder auxiliar o meu colega? Já parou para pensar nisso? Escolha um colega para poder você ensinar algo que você já sabe, ou melhorar em alguma habilidade. Nós vamos iniciar um processo de feedback cada vez mais intenso, buscando direcionar a nossa equipe mesmo. Esse é um processo que cada vez mais a nossa equipe de desenvolvimento de pessoas vai estar fazendo, já é uma prática rotineira da nossa operação. Clarendão é especialista na área. Então, quando alguém chega para você para lhe dar um feedback, que lhe chama para lhe dar orientação, não fique chateado não. Absorva. Inclusive, eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para poder pedir um feedback a todos vocês. Nós temos já o QR Code com sugestão de melhoria, de otimização. E eu gostaria que, se possível, vocês me dessem um feedback. Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso otimizar meu processo de gestão? Como eu posso melhorar a minha tratativa com cada um de vocês? Como é que a empresa pode melhorar para poder desenvolver melhor cada um de vocês? Isso é um feedback. A partir do momento que você faz uma crítica construtiva, é diferente de estar reclamando. Né? É muito diferente. Um feedback é um feedback construtivo. É o que eu venho pedindo para vocês, por exemplo.
se de alguma maneira eu agi de maneira equivocada e você chega para mim e me chama no feedback propositivo, Brunão, nesse momento aqui você agiu assim, 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 e não me senti bem dessa forma. Acho que se você fosse por aqui, eu tratasse dessa forma aqui, seria melhor pra gente. Ninguém é perfeito. Então eu gostaria que, se possível, cada um de vocês tivesse a oportunidade de me dar um feedback. Antigamente eu falava que feedback é ponta. Perceba o quanto era imaturo. Dos maconheiros vão entender o que eu estou falando. Mas eu adoraria um feedback de cada um de vocês para me dizer como eu poderia melhorar. Cada vez mais eu tenho tentado escutar mais. Antigamente eu era meio arredio a ouvir. Mas a gente percebe que saber ouvir e ter humildade para perceber que ninguém é melhor do que ninguém e que sempre há pontos de melhoria é sempre bem-vindo. Quando você ensina, você deixa um legado. E esse é o meu objetivo. Deixar um legado na vida de cada um de vocês. Treinar é multiplicar valor. E quem multiplica serve a Deus com excelência. O que é que eu posso ensinar hoje para fortalecer quem trabalha comigo? Então agora pensa aí, o que é que eu vou fazer para poder treinar? O que é que eu vou ensinar? Quem é que eu vou ajudar a crescer hoje? A salvação individual. E o crescimento também. Se você se estagna, se você deixa de buscar o conhecimento, você deixa de evoluir. Uma das melhores maneiras de você validar o conhecimento e consolidar o conhecimento é compartilhar o conhecimento. Beleza? Minha equipe, agora hoje nós concluímos a 7ª semana de treinamento dos 7 R's da eficiência. 7º vídeo hoje. Eu vou direcionar o link no grupo dos 7 vídeos. E a gente vai gerar também uma provinha de cada vídeo desse. Poucas questões, basicamente para poder ver se entendeu aquilo que a gente buscou trazer de conhecimento e direcionamento para cada um de vocês. E esses vídeos também vão estar no nosso portal da Universidade Corporativa, que é justamente para poder, quem teve dúvida de algum momento, tiver a oportunidade de assistir novamente. Beleza? Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, batendo esse papo com vocês. Aqui, nesse momento, são 3h30 da manhã, 3h40 da manhã. Acabei dormindo mais cedo, acordei muito cedo hoje. Mas é isso, aproveitando já para compartilhar o conhecimento, em vez de estar no celular, rodando o feed, que não vai acrescentar nada a ninguém. Beleza? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Nós te rendemos graças, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade, pelo chamado de transformar a vida de outras pessoas através do serviço. Entendemos que servir é um ato de respeito ao Senhor. Dai-nos, Senhor, paciência para ensinar, humildade para aprender e alegria para ver o crescimento e a evolução de cada um. Que sejamos multiplicadores de talentos assim como o Senhor, teus servos fiéis. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus queridos, por mais essa oportunidade de compartilhamento do conhecimento. E até a semana que vem. A gente vai ter um outro tema que
que a gente vai começar com esse bate-papo, continuar com essa tríade do conhecimento, buscando cada semana um tema específico que possa edificar na vida de cada um de vocês. Gratidão mais uma vez, que tenham todos um bom dia e uma excelente semana. Fiquem com Deus.